Valdemar Costa Neto entregou Bolsonaro. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membros aqui do Clube de Membros do blog do Cadu Amaral. Os membros assistem aos vídeos primeiro e em breve terão acesso a conteúdos exclusivos. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde, complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar do meu povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp, no Telegram, em grupos ou de forma individual que você tiver, participar, enfim. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalecer a luta também sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Comacel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 22 de fevereiro, são agora 6 horas da tarde, e saiu a leva, o comportamento dos investigados que foram depor a Polícia Federal nesta quinta-feira, 22 de fevereiro, por conta da Operação Tempus Veritate, ou Hora da Verdade. Jair Bolsonaro e mais 13 de seu entorno, militares, e o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, depuseram hoje, fecharam o depoimento à Polícia Federal. Até onde se sabe, todos se mantiveram em silêncio, usaram a prerrogativa legal, é um direito permanecer em silêncio, mas o Valdemar da Costa Neto, na última hora, resolveu abrir o bico. E ele, com certeza, entregou o Bolsonaro, porque ninguém vai prestar um depoimento para assumir culpa. Inclusive pelas circunstâncias em que Valdemar está prestando esse depoimento. Eu já fiz vários vídeos aqui falando o arrependimento que Valdemar deve ter inflado o PL com os bolsonaristas, de ter se aproximado do Bolsonaro, porque ele está perdendo o controle do seu arrimo de família, daquilo que o faz ter alguma relevância política, que é o Partido Liberal, o PL, que é o partido que ele comanda há décadas ali. É o partido dele, é o arrimo de família dele. Ele pode fazer uma recapitulação rápida aqui, que eu já fiz em outros vídeos, mas eu faço de novo. Após a eleição de Lula, o PL foi multado em 22,9 milhões de reais por ter assinado um laudo falso atacando as urnas eletrônicas. Nesse interim, o Valdemar da Costa Neto, que é um político do Centrão, parte do PL, da bancada do PL na Câmara de Deputados, são parlamentares de Centrão e querem ser base do governo federal porque eles agem assim. E os bolsonaristas têm criado dificuldade para o Valdemar fazer política para garantir os espaços dos seus deputados. E ele está perdendo o controle político e orientação política do partido para os bolsonaristas. Na Operação Tempus Veritate, ele foi preso. Ele só era alvo de busca e apreensão na casa dele, escritório dele no PL, enfim. Mas chegaram na casa dele, aí encontraram uma arma e uma pepita de ouro, que seria de garimpa, etc., e uma arma ilegal. Na sede do PL, enfim, sala dele, sala da direção lá, acharam uma cópia da tal minuta do picha, esse tipo de coisa. Se o Valdemar não tivesse ligado aos Bolsonaro, ele sequer seria alvo de busca e apreensão. Ele ia estar com a pepita de ouro dele para lá, e quem sabe, com a arma de fogo dele cegada, ele não teria sido preso. Ele foi preso, ficou preso 2, 3 dias e foi solto e prestou depoimento hoje. Ainda não se sabe ao certo o teor do depoimento do Valdemar Costa Neto à Polícia Federal. Mas, evidentemente, que ele não fez, não, é tudo fiel. Não foi. Ele pode até, boa parte das perguntas feitas a ele pode ter dito que não sabia, que não tem conhecimento, que não sabe do que o delegado, o promotor, sei lá quem é, interrogando ele, sabe no que está falando. Mas ali uma coisa assim para o Bolsonaro, ele mandou. Um outro detalhe que depois da Tempus Veritate, o Alexandre de Moraes impôs uma determinação de que ele não poderia conversar com o Bolsonaro. Ele não poder conversar com o seu principal cabo eleitoral no ano das eleições significa dizer que ele não pode tocar o partido politicamente para a construção do partido, para as eleições municipais que ocorrem em outubro deste ano. E aí o PL botou o Flávio Bolsonaro para fazer isso. Se coloca o Flávio Bolsonaro para fazer isso, o filho do principal cabo eleitoral, quem passa a ter relação, além do passar a ter relação com os políticos do partido, Tandami, etc.,
passa a ocupar esse espaço de presidente do partido do ponto de vista político. O Valdemar continua só burocraticamente. Não faz sentido o Valdemar ainda ficar com os Bolsonaro. É por conta do fundo eleitoral? O fundo eleitoral é baseado nas votações das eleições. O PL tem o maior fundo eleitoral até 2026. Mesmo que todos os deputados do PL deixem o partido. Uma situação hipotética extremada, né? Mesmo que isso ocorra, não muda. O PL continua tendo o maior fundo eleitoral e, consequentemente, um dos maiores fundos partidários para tocar o partido. Eu já fiz contar aqui, essa soma aí dá em torno de R$1 bilhão e não é pouca coisa para você brincar de fazer política. Então o Valdemar está perdendo o controle disso, perdendo o controle do seu reino de família. É evidente que entregou o Bolsonaro. Ele no mínimo disse assim, rapaz, eu nunca quis isso não. Inclusive vazou aí que eu disse que a política não ia aceitar, que não sei quem ia aceitar, que é preciso aceitar. Mas a pressão foi grande e estava ali, quando eu vi, eu estava tomado, os caras tomaram de conta e eu estava ali meio rendido nessa brincadeira. Muito provavelmente o tom foi esse. Pode até ser que Valdemar da Costa Neto não tenha apresentado nenhuma prova concreta de algo que ele empurrou para o outro. É até provável, pode. Mas ele pode ter cantado tudo. A gente vai ter que esperar os próximos desdobramentos. E como eu sempre friso em todos os vídeos que eu faço sobre esse tipo de tema, toda e qualquer acusação, toda e qualquer delação, ela precisa ser provada. Ou, ao menos, corroborar com algo que as investigações já possuem. Porque senão fica só falado. Tem muito mais caráter de fofoca. E falar, até papagaio fala. Então a gente não pode esperar só porque alguém A ou B disse algo de C e D, que é verdade, que está certo, que foi isso mesmo que não foi. Mas o Valdemar, ele pode apostar. O que ele ia dizer à polícia? Ah, não sei de nada, nunca vi nada. Mentira. Ah, eu não sabia de nada, não podia denunciar nada, não fiz nada, não vai. Evidente que ele corroborou com o indiciamento do Bolsonaro para que ele venha se tornar réu, fruto dessa operação como mandante, um dos mandantes dos ataques de 8 de janeiro. É evidente que ele fez isso. O grau dessa colaboração dele com esse destino do Bolsonaro rumo à prisão é que a gente não tem como dizer agora. E qualquer um que ia dizer assim, sabe, a fonte, a Polícia Federal falou, está aqui. Mas nesse momento que eu gravo esse vídeo, não há nada que aponte nesse sentido, mas entregar, que entregou. Porque senão ele tinha ficado calado. Porque você tem o direito de ficar calado. Mas ocorre que tudo o que você disser pode ser usado contra você no inquérito, no julgamento, no processo, enfim. Então, ficar calado é a melhor alternativa, porque você não gera prova contra si, não gera prova contra ninguém e só aguarda. Você não tem aumento de pena, de coisa que valha, claro, se o julgamento for legal, porque você ficou calado. E ele resolveu falar, ele destoou dos demais para falar, ele ia fazer o quê? Ele ia mentir para a Polícia Federal, mentir assim, não, isso é tudo mentira, não sei o que, ficar mentindo, os caras com prova, com documento, com delação, com sei lá o que. Também não foi. Então o Valdemar, a vingança, né, o desconto está vindo aqui agora, a gente está vendo isso acontecer. A intensidade disso é que a gente não sabe. O Valdemar é muito safo. Então ele tem a capacidade de dizer uma coisa dessa e depois ficar aqui, não, falei mais ou menos, não foi tudo até aqui, foi até aqui e tal. E tentar ali ficar bem na minha sola, mas ele entregou. A intensidade da entrega é que a gente precisa esperar. E ele tem motivos, do ponto de vista dele, muito justos para entregar. Como eu disse, desde que ele ingressou com o Bolsonaro, aqui foi na fome, vou reeleger o presidente, o seu partido presidente da República, etc. Se Bolsonaro tivesse sido reeleito presidente da República, o PL já não estava na mão do lado mesmo de fato nem de direito, sejamos muito francos. Logo ainda em 2022, tomou a multa de 22 milhões, só foi pagar no ano que vem, em fevereiro, algo que eu... Aí fica ali, ele não consegue controlar o partido politicamente. O partido rachado, brigando o tempo todo, porque a ala, que é PL raiz, que é centrão, etc., querendo ser base, porque é assim que os caras fazem política, para ter acesso à emenda, para jogar emenda nas suas bases, para que suas bases ali, prefeitos, vereadores, etc.,
sejam eleitos, reeleitos e votem nesse cara para esse cara ser eleito, reeleito, etc. Como eu sempre falo, os de emenda no canal, jamais me refiro a malfeitos, corrupção, etc. Eu falo o jogo jogado. Como está no papel o impacto político das emendas nas bases desses caras do Centrão. E criando um monte de dificuldade nesse sentido. E aí você vai ali, ele está ali. Aí ele faz uma fala do Lula, se não for escolher voto, os caras vai para cima. Aí ele fica obrigado a ficar do lado do Bolsonaro para fazer o migué, porque fica os bolsonaristas tudo enchendo o saco dele. A votação da reforma tributária é uma coisa, uma reunião com o Tarcísio, com não sei o que, a proposta que era boa para São Paulo, e os caras ali tensionando, mas aí o PL votou dividido do mesmo jeito. Aí vê agora, ele falou bem do Lula, porque a relação do PL com o Lula, nos do Lula eram muito boas, etc., lapada nele. Aí vinha Tempus Veritatis, ele tá lá, se ele não tivesse colado com o Bolsonaro, ele não seria alvo da Tempus Veritatis. Aí ele foi alvo da Tempus Veritatis, foi preso. Não era nem para ser preso, era só busca e apreensão. Aí acharam coisa legal na casa dele, porque foram atrás de papel, acharam outras coisas. Aí agora está depondo, é evidente que ele entregou o Bolsonaro. É evidente, ele está vendo o partido dele ser tomado dele. Já na política e depois no de fato e em breve de direito. E agora com essa proibição dele falar com outros investigados com o Bolsonaro, com não sei o quê, aí o Flávio Bolsonaro vira interlocutor do partido para lidar junto com os candidatos a prefeitos do PL, nas capitais, nas cidades, etc., os principais nomes, e ele não pode estar falando todo mundo, ele não pode falar com o principal cabo eleitoral, porque que a gente pode chamar o principal cabo eleitoral do PL, o Jair Bolsonaro, ele não pode falar com ele, mas o filho, o Flávio Bolsonaro, pode, porque ele não é investigado, e está falando com os candidatos, e está falando com o Bolsonaro. Quem é que está dirigindo politicamente o PL? São os Bolsonaro, e não o Valdemar. Aí a vingança é assim, sutil, ela vem aqui, eu não sei muito disso não, eu sei só isso aqui, só isso ali e tal. Talvez se você for em tal lugar, talvez se você ligar para alguém, perguntar assim, pode ser que a pessoa fale, enfim. Vamos aguardar para ver. Vamos aguardar para ver. Se a entrega foi na escala de 1 a 10, foi 1 ou foi 10? Mas que entregar, o Valdemar entregou.